No vestiário da Universidade em Lisboa, Miguel apertou os olhos ao ver o professor João, seu mentor admirado, beijando outro homem escondido nas sombras do chuveiro, um ato que destruiu instantaneamente a imagem imaculada que ele tinha dele. O coração de Miguel parou por um segundo, e quando João notou, o pânico nos olhos do professor transformou o momento em uma confissão silenciosa que mudaria tudo. Miguel saiu correndo, o eco dos passos misturando-se ao barulho da água, sabendo que aquela visão não só expunha um segredo, mas também despertava algo profundo dentro dele mesmo. Miguel Correia tinha 22 anos e estudava literatura na Universidade de Lisboa. Filho único de uma família conservadora de Porto, ele sempre se sentiu deslocado, como se carregasse um peso invisível que o impedia de se encaixar. Seus pais, católicos devotos, esperavam que ele seguisse o caminho tradicional, formar-se, casar com uma boa moça e dar netos. Mas Miguel sabia, no fundo do peito, que isso nunca aconteceria. Ele lutava contra seus sentimentos há anos, escondendo atrasos por homens que surgiam em sonhos e olhares furtivos. A universidade era seu refúgio, um lugar onde podia explorar ideias sem julgamento imediato. E João Silva, o professor de literatura contemporânea, era o farol nessa jornada. Aos 30 anos, João era carismático, inteligente, com uma presença que preenchia a sala de aula. Seus olhos azuis pareciam ler almas, e suas palestras sobre identidade e sociedade faziam Miguel questionar tudo. Naquela tarde fatídica, Miguel havia ficado até mais tarde na biblioteca, revisando um ensaio sobre autores que era na literatura portuguesa. Cansado, decidiu tomar um banho rápido no vestiário do ginásio, que ficava vazio após as aulas. O som da água caindo era relaxante, até que ouviu vozes abafadas. Curioso, aproximou-se devagar. Lá estava João, pressionado contra a parede por um homem desconhecido, os lábios colados em um beijo intenso. Miguel congelou. Não era só o choque de ver seu professor em uma situação íntima, era a realização de que João, o homem que pregava sobre a autenticidade, vivia uma vida dupla. Quando João o viu, separou-se rapidamente, murmurando Miguel, espera. Mas era tarde. Miguel vestiu-se às pressas e fugiu para as ruas de Lisboa, o ar fresco da noite não aliviando o turbilhão em sua mente. Em casa, um apartamento pequeno no bairro Alto compartilhado com 2 colegas, Miguel não conseguia dormir. Imagens do beijo rodopiavam em sua cabeça, misturadas a memórias de aulas onde João discutia a opressão social contra minorias sexuais. Hipocrisia. Ou medo. Miguel se questionava se deveria confrontá-lo. No dia seguinte, na aula, João evitou seu olhar, focando na turma como se nada tivesse acontecido. Mas após o sino, ele pediu que Miguel ficasse. Precisamos conversar, disse João, voz baixa. No escritório apertado, cheirando a livros velhos, João confessou, aquilo que você viu. Não é o que parece. Ou é, mas é complicado. Ele explicou que era gay, mas casado com uma mulher por pressão familiar. Sua esposa, Ana, sabia, mas eles mantinham as aparências por causa dos filhos e da carreira. Em Portugal, as coisas mudaram, mas não o suficiente. Perderia tudo se saísse do armário. Miguel ouviu, coração acelerado. Pela primeira vez, verbalizou seus próprios sentimentos, eu. Acho que sou como você. As palavras saíram trêmulas, liberando um peso de anos. João assentiu, olhos cheios de empatia. Eu sei. Vi em seus ensaios, na forma como você se conecta com os temas. Eles conversaram por horas, compartilhando histórias de luta interna. Miguel falou da infância, das brincadeiras de mariquinhas na escola, do pai que o forçava a jogar futebol para virar homem. João contou de sua juventude em uma vila rural, onde ser gay era sinônimo de exílio. Aquela conversa marcou o início de uma ligação profunda, mas perigosa. Miguel se sentia visto, compreendido. João, por sua vez, via em Miguel um reflexo de si mesmo mais jovem, uma chance de guiar alguém pelo caminho que ele próprio tropeçara. Dias viraram semanas. Eles se encontravam em cafés escondidos, discutindo livros e vida. Miguel florescia, escrevendo com mais paixão. Mas o segredo pesava. Uma noite, após uma palestra, João convidou Miguel para um jantar em sua casa. Ana estava viajando com as crianças. A tensão era palpável. Sentados à mesa, vinho fluindo, João tocou a mão de Miguel. Você me faz questionar tudo. Miguel recuou, confuso. E sua família? João suspirou, é uma prisão que eu mesmo construí. Naquela noite, nada físico aconteceu, mas o ar estava carregado de possibilidade. Miguel saiu dali dividido,
atraído por João, mas atormentado pela moralidade. Estaria traindo valores ao se envolver com um homem casado. A pressão familiar de Miguel aumentava. Seus pais ligavam semanalmente, indagando sobre namoradas. Já encontrou alguém especial? Perguntava a mãe. Ele mentia, sentindo-se culpado. Uma visita surpresa dos pais o pegou de guarda baixa. Eles notaram sua distração. Você parece diferente, filho. Está tudo bem. Miguel negou, mas o pai, um homem rígido, pressionou: não vá se meter em bobagens liberais dessa universidade. Aquilo ecoou as palavras de João sobre sociedade. Miguel começou a questionar se valia a pena viver uma mentira. Enquanto isso, João lutava com sua dupla vida. Ana, ciente do segredo, confrontou-o: você está se apaixonando por ele, não é? João negou, mas ela via a verdade. Pense nas crianças. Elas não merecem isso. João se sentia rasgado entre o amor pela família e o desejo por autenticidade. Uma decisão se aproximava, e o preço seria alto. Miguel acordava todas as manhãs com o peso da atração por João. As aulas agora eram um campo minado de olhares trocados, toques acidentais que enviavam choques elétricos por seu corpo. Ele se esforçava para manter o foco, mas sua mente vagava para as conversas noturnas, onde João revelava camadas de vulnerabilidade. Eu casei com Ana porque era o esperado, dissera João uma vez, em um bar escondido no Chiado. Minha família é tradicional, de uma aldeia no Alentejo. Ser gay lá é como ser um fantasma. Miguel assentia, compartilhando suas próprias batalhas. Meu pai me batia se eu chorasse. Dizia que homens não sentem. Essas trocas criavam um laço, mas também uma dependência perigosa. Uma tarde, após uma discussão acalorada em aula sobre direitos LGBT em Portugal, Miguel ficou para debater. João, olhos brilhando, elogiou seu argumento. Você tem fogo, Miguel. Uso. O elogio inflamou algo dentro dele. Eles acabaram em um parque próximo, sentados em um banco sob o sol poente. João confessou: você me faz querer mudar. Miguel, coração batendo forte, respondeu: então mude. Mas João hesitava, citando as consequências: perda de custódia, ostracismo social, fim da carreira académica. Em Lisboa é progressista, mas no resto do país ainda há preconceito. Miguel entendia, mas a frustração crescia. Ele queria mais do que conversas, queria ação. A tensão culminou em uma viagem de estudos a Sintra. João organizou para a turma, mas arranjou para que ele e Miguel compartilhassem um quarto de hotel. Naquela noite, com a névoa da serra envolvendo o castelo ao fundo, eles se abriram completamente. João falou de sua primeira paixão adolescente, reprimida por medo. Miguel admitiu ter se isolado para evitar tentações. O ar ficou pesado, e João se aproximou. Eu não aguento mais fingir. Seus lábios se tocaram em um beijo breve, cheio de anos de repressão. Miguel recuou, olhos cheios de conflito. E Ana? As crianças? João baixou a cabeça. Eu sei. É errado. Eles não foram além, mas o beijo selou um pacto silencioso de desejo mútuo. De volta a Lisboa, a culpa consumia Miguel. Ele começou a evitar João, focando nos estudos. Mas o professor o procurou, insistindo em uma reunião. Não podemos ignorar isso. Em um café lotado, João propôs: vamos devagar. Eu resolvo minha vida. Miguel duvidava: e se você não resolver? A conversa terminou em impasse, mas o laço persistia. Enquanto isso, a família de João desmoronava. Ana descobriu mensagens no celular, confrontando-o furiosamente. Você vai destruir tudo por um aluno. João defendeu: é mais que isso. É quem eu sou. Ana chorou: e eu? Fui só uma fachada. Eles decidiram uma separação temporária, mas as crianças sentiam a tensão. O filho mais velho, de 8 anos, perguntou: papai, por que você e mamãe brigam? João se sentia um monstro, pagando o preço de anos de mentiras. Miguel enfrentava sua própria tormenta. Seus pais anunciaram uma visita prolongada, querendo conhecer sua vida universitária. Ele entrou em pânico, imaginando se eles descobrissem. Em uma ligação, o pai disse: ouvi que há muita liberdade aí. Fique longe disso. Miguel mentiu novamente, mas o stress o fazia questionar tudo. Uma noite, bêbado, ele confessou a um amigo próximo: Tomás. Sou gay,
e estou apaixonado pelo professor. Tomás, surpreso, aconselhou: cuidado, isso pode acabar mal. Mas Miguel ignorou, impulsionado pela emoção. O conflito escalou quando João pediu divórcio a Ana. Ela reagiu mal, ameaçando expor tudo à universidade. Você vai perder seu emprego por adultério homossexual. João persistiu, priorizando sua verdade. Mas o rumor se espalhou. Colegas sussurravam, e Miguel ouviu cochichos na sala de aula. Ele confrontou João: isso é por mim. João admitiu, em parte. Mas principalmente por mim. Miguel se sentiu culpado, como se tivesse iniciado a destruição. Uma traição veio de onde menos esperava. Tomás, invejoso da atenção que Miguel dava a João, espalhou o boato anonimamente. Miguel descobriu ao ver um e-mail da reitoria convocando João para uma reunião. Furioso, confrontou Tomás: por quê? Tomás rebateu: você mudou por causa dele, esqueceu os amigos. A amizade se quebrou, deixando Miguel isolado. Com o divórcio em andamento, João perdeu a custódia parcial. As crianças choravam nas visitas, e ele se questionava se valia a pena. Miguel o apoiava, mas o preço era visível: olheiras, peso perdido. Eles se encontravam secretamente, trocando conforto. Estamos pagando caro, disse Miguel. João concordou, mas pela liberdade. A investigação da universidade começou. João foi acusado de conduta imprópria com um aluno, embora nada físico além do beijo tivesse ocorrido. Miguel foi chamado para depor. Sentado na sala fria da reitoria, ele negou qualquer relacionamento romântico, mas sua voz tremia. O reitor, um homem conservador, pressionou: rumores não surgem do nada. Miguel saiu dali abalado, sabendo que sua carreira futura estava em risco. Seus pais, agora em Lisboa, notaram sua ansiedade. O que está acontecendo, filho? Ele desconversou, mas a mãe insistiu: você parece atormentado. João enfrentou o comitê disciplinar. Ele admitiu ser gay e estar se divorciando, mas negou envolvimento com alunos. Evidências eram escassas, mas o dano à reputação era irreparável. Colegas o evitavam, alunos cancelavam matrículas em suas aulas. Portugal é moderno, mas a academia ainda tem raízes antigas, lamentou João a Miguel em um encontro escondido no Jardim Botânico. Miguel, tocado, disse: eu te apoio. Mas internamente, duvidava: valia sacrificar tudo por amor. A família de Miguel descobriu parte da verdade. Seu pai encontrou uma carta de João no quarto dele: o que é isso? Um professor escrevendo para você assim. Miguel confessou: sou gay, pai. O pai explodiu: isso é uma fase. Culpa dessa cidade pecaminosa. A mãe chorou: pense na igreja, na família. Eles o pressionaram a voltar para Porto, cortar laços com João. Miguel recusou: é quem eu sou. O pai o deserdou verbalmente: então vá viver sua vida errada sozinho. Miguel saiu de casa, hospedando-se com um conhecido, sentindo o corte profundo da rejeição familiar. João perdia mais, Ana ganhou custódia total, alegando instabilidade emocional. Ele via as crianças só nos fins de semana, e cada visita era uma facada. Papai, volte para casa, suplicava a filha. João chorava sozinho à noite, questionando suas escolhas. Miguel o consolava, mas o relacionamento deles agora era oficial, embora discreto. Eles passeavam por ruas menos movimentadas, mãos dadas brevemente. Estamos livres, mas a que custo? Perguntava Miguel. Uma reviravolta veio com um aliado inesperado. Uma professora progressista, Maria, defendeu João no comitê. Sua orientação não afeta seu ensino. O caso foi arquivado por falta de provas, mas João pediu demissão, cansado da luta. Ele planejava mudar para o Porto, abrir uma livraria. Venha comigo, pediu a Miguel. Miguel hesitou: e meus estudos? Mas o amor o impulsionava. Antes da mudança, uma confrontação final com Ana. Ela o visitou: você destruiu nossa família. João rebateu: eu destruí a mentira. Desculpe pelo dor. Ana, lágrimas nos olhos, admitiu: eu sabia, mas esperava que mudasse. Eles se despediram em termos amigáveis, mas o dano era permanente. Miguel, agora sem família, enfrentava depressão. Noites insones, questionando se o amor valia o isolamento. Ele escreveu um ensaio anónimo sobre identidade, publicado em um jornal local, ganhando elogios. Isso o motivou a continuar.
João encontrou paz na nova vida. A livraria em Porto atraía clientes liberais, e ele se envolvia em ativismo LGBT. Miguel o visitava nos fins de semana, fortalecendo o laço. Mas sombras persistiam, olhares julgadores na rua, comentários online. Uma traição final veio de Miguel. Pressionado pela solidão, ele flertou com um colega de turma, seeking conforto. João descobriu mensagens, como pôde. Miguel chorou: eu me sinto sozinho sem você. A confiança abalada, eles brigaram feio. Talvez isso seja um erro, disse João. A briga os separou por semanas. Miguel, arrependido, mergulhou nos estudos, tentando preencher o vazio. Ele se formou com honras, mas a cerimônia foi solitária, sem pais ou João. Parabéns, disse um professor, mas as palavras soavam vazias. João, em Porto, expandia a livraria, mas a ausência de Miguel o consumia. Ele atendia clientes, promovia eventos sobre direitos quer, mas à noite, a solidão o atingia. Miguel decidiu reconquistar. Viajou para Porto, batendo na porta da livraria. Me perdoe. Foi um erro. João, olhos cansados, hesitou: você me machucou. Eles conversaram por horas, reconstruindo confiança. Vamos devagar, concordou João. Miguel se mudou para Porto, trabalhando na livraria enquanto buscava emprego em edição. A família de Miguel tentou reconciliação. A mãe ligou: seu pai sente falta. Miguel visitou, mas o pai permaneceu rígido: aceito você, mas não isso. Miguel saiu decepcionado, mas forte. Eu escolhi minha vida. João reconquistou tempo com as crianças. Ana, vendo sua felicidade, permitiu visitas mais frequentes. Você parece melhor, admitiu ela. As crianças se adaptavam, aprendendo sobre diversidade. Mas sociedade testava. Em um evento LGBT, eles foram vaiados por conservadores. Pecadores, gritavam. João defendeu: amor não é pecado. Miguel, ao lado, sentiu orgulho, mas medo. Uma decisão moral surgiu quando um aluno de João, agora mentor informal, confessou ser gay. Me ajude. João guiou, mas Miguel questionou: e se ele enfrentar o que nós? João respondeu: então o apoiamos. O relacionamento amadureceu. Eles viajaram para o Algarve, praias douradas curando feridas. Pagamos caro, mas ganhamos nós mesmos, disse Miguel. Anos passaram. Miguel publicou um livro sobre identidade, inspirado na jornada. João, orgulhoso, promoveu. Mas ecos do passado, pais de Miguel nunca aceitaram plenamente, crianças de João às vezes questionavam. Em uma noite chuvosa, sentados na varanda, João perguntou: valeu a pena? Miguel assentiu: sim, pela verdade. A vida em Porto se estabilizou, mas desafios persistiam. Miguel enfrentava discriminação no trabalho editorial, editores rejeitavam seus textos polêmicos. Portugal evoluiu, mas não tanto, lamentava. João o encorajava: continue lutando. Eles se envolviam em ONGs, ajudando jovens LGBT, pagando adiante o apoio que faltara. Uma crise veio com a saúde do pai de Miguel. Hospitalizado, ele chamou o filho. Desculpe pela rigidez. Miguel perdoou, mas o pai morreu sem aceitar plenamente. A mãe, viúva, se aproximou: eu te amo como é. Foi um passo, mas incompleto. João reconstruiu laços com filhos. O mais velho, agora adolescente, entendia: papai, estou orgulhoso. Mas a filha lutava com bullying na escola, porque você é diferente. João explicava pacientemente, ensinando resiliência. O casal enfrentou uma tentação. Um ex de João reapareceu, oferecendo estabilidade sem drama. João recusou: escolhi Miguel. Miguel, grato, fortaleceu o compromisso. Em um aniversário, eles refletiram sobre a jornada. Do choque inicial no banheiro à liberdade conquistada, pagaram com famílias partidas, carreiras alteradas, corações feridos. Mas ganharam autenticidade. Miguel escreveu uma sequência ao livro, debatendo escolhas morais. Ser verdadeiro vale o caos. No fim, sentados à mesa com amigos, João ergueu um brinde às decisões que nos definem. Mas a pergunta pairava: foi certo priorizar o amor próprio sobre as obrigações familiares, ou o egoísmo prevaleceu?